A manobra fatal. Vincent Young. Há uma manobra fatal no debate, onde se você puder mostrar que a posição do seu oponente contradiz a si mesmo, ou torna a si mesmo impossível, então você destruiu eficazmente a posição dele e tudo o que se segue dela. Ela é um movimento poderoso. Coloca o seu oponente em xeque-mate. Contudo, se ilegitimamente usada, ela pode sair pela culatra, infligir um golpe fatal contra a posição daquele que a usa. O meu sistema de filosofia e método de apologética é corretamente chamado de bíblico ou pressuposicional. Eu começo com a revelação e deduzo o restante do sistema a partir dela. A partir desse princípio básico, o sistema pode ser adaptado para responder qualquer objeção, bem como para destruir qualquer sistema oposto. O sistema é construído sobre a revelação, e então usa a dedução para derivar a informação inerente à revelação. Desde o começo, ele exclui as epistemologias irracionais e impossíveis, tais como aquelas que colocam qualquer confiança na intuição e sensação. Uma escola proeminente de apologética, entre aspas, pressuposicional, protesta que isso certamente vai longe demais, e ela admite que a indução é falaciosa, pelo menos sobre si mesma, mas então ela de alguma forma redima quando operamos sob pressuposições bíblicas. Ela admite que a sensação não pode fornecer conhecimento, pelo menos sozinha, mas então ela pode funcionar como uma forma confiável de adquirir conhecimento, uma vez que os princípios bíblicos são assumidos. Ou ela diz que o incrédulo pode usar a indução e a sensação com bom efeito, mas só pode contar com ela. Eu já critiquei essa escola de apologética incoerente e antibíblica em vários lugares, e não é o meu propósito principal aqui fazê-lo novamente. Mas, no restante dessa discussão, precisamos guardar na mente que seus aderentes nunca mostram que e como as pressuposições bíblicas podem fazer com que o que é inerentemente irracional e ilógico se torne racional e lógico. Isso é simplesmente uma afirmação não justificada da parte deles. Todavia, meu ponto diz respeito a outra coisa, e esse é como escola de apologética para refutar a minha. E como um tiro sai pela culatra contra eles, uma objeção frequente é que se devemos começar com a Bíblia, então certamente devemos usar nossos sentidos, até mesmo para ler a Bíblia. Eu já respondi isso várias vezes em diversos lugares, e ainda não houve nenhuma tentativa bem-sucedida como refutação. Entre outras coisas, essa objeção comete a falácia lógica, e antes de tudo, realmente ignora minha posição. Isso é porque se estou correto, então realmente não precisamos usar nossos sentidos, no sentido pretendido pelos oponentes, para ler a Bíblia. Eu poderia responder a objeção da mesma forma como responderia qualquer ateísta empirista. Eu poderia levar o debate para um mundo puramente mental, como num sonho, apenas sugerindo isso. A partir dali eu poderia restabelecer o mundo físico pelo meu primeiro princípio. Mas o que aconteceria com o empirista, quer cristão ou não? Porque eu tenho respondido a objeção, ela fracassa de me prejudicar. Contudo, agora meus oponentes lançaram uma objeção, declararam a mesma como algo que é consistente com a posição deles. Então, eles devem respondê-lo para si mesmos. Porque eles declaram que uma pessoa deve usar seus sentidos para saber o que a Bíblia diz. Agora eles devem mostrar que nossos sentidos são infalíveis, ou se nossos sentidos são falíveis, que há uma forma infalível de dizer em quais casos eles são corretos e em quais são incorretos. Se eles não podem fazer isso, então eles não podem ler a Bíblia, de forma que o sistema inteiro deles, a fé cristã deles como um todo, colapsa. Isso acontece tão facilmente com um ateísta empirista e com qualquer religião ou filosofia não cristã. Alguns deles tentam justificar a sensação como uma forma confiável de obter conhecimento. Argumentar a favor do empirismo sem considerar a escritura é impossível. Eles reconhecem isso, e assim aparentemente consistente com a posição deles. Eles argumentam a favor da confiabilidade básica da sensação a partir da escritura. Mas, o que seria tornado para estabelecer a posição deles a partir da escritura? Eles reconhecem que nossos sentidos são falíveis, e assim eles não estão interessados em apoiar o empirismo argumentando que os sentidos são infalíveis.
Contudo, se os sentidos são falíveis, então eles devem estabelecer um método infalível pelo qual possam distinguir os casos nos quais os sentidos estão corretos e nos quais eles estão errados. Mas se eles têm um método, e se o método deles é falível, então ainda precisamos saber infalivelmente quão falível ele é e quando ele é falível. De outra forma, a coisa toda colapsa em ceticismo novamente. Eles nem mesmo chegaram perto de estabelecer algo disso. Na melhor das hipóteses, eles têm apenas mostrado a sensação de um determinado personagem bíblico estava correta num caso particular, pois a Bíblia revela que ela estava correta naquele caso particular. Se formos considerar o que sabemos, aquela pessoa nunca teve ou não outra sensação correta novamente. Assim, eles precisam muito mais do que isso. O que eles precisam, mas falham em fornecer, é uma teoria de epistemologia com respeito às sensações que se aplique a pessoas e experiências que não estão descritas na Bíblia. Porque eles insistem em um empirismo, mas falham em justificá-lo, então a aplicação da objeção contra mim, eles têm afastado a si mesmos completamente da Bíblia. Ao tentar realizar essa manobra fatal contra a minha posição, eles têm aniquilado deles. De fato, ao menos que eles possam responder à própria objeção deles, eles não podem nem mesmo ter uma objeção contra mim. Visto que, de acordo com eles precisam de confiabilidade dos sentidos para até mesmo ler ou ouvir a minha posição em primeiro lugar, portanto, se hei de tomar a posição deles seriamente e terei de dizer que o sistema inteiro deles se desintegra, que não há forma deles poderem conhecer algo que está na Bíblia, que eles nunca ouvem o Evangelho e assim eles não podem nem mesmo ser cristãos. Mas visto que eu não considero seriamente eles, e visto que posso explicar as vidas deles com a minha posição, posso ser mais caridoso para com eles do que a própria posição deles permite. Dessa forma, qualquer não cristão pode confrontar os aderentes dessa escola de apologética e aparentemente demolir todo o sistema cristão usando somente esse ponto. É verdade que a maioria dos não cristãos não fará isso, pois a maioria dos não cristãos tem o empirismo como uma parte integral do sistema de crença deles, de forma que eles usualmente não atacarão o que eles mesmos creem. Contudo, se um não cristão se achar encurralado num canto e ele sempre pode trazer isso à tona para assegurar a destruição mútua. Assim eu declaro que essa outra escola de apologética pressuposicional é um fracasso completo, até onde adere às escrituras em suas várias partes. Certamente, ela é superior aos sistemas não cristãos, mas isso é irrelevante na construção de uma filosofia, visto que ela fracassa desde o próprio início, de forma que não pode nem mesmo alcançar aquelas escriturísticas partes. E se os não cristãos alguma vez se despertarem para isso, o debate e o evangelismo será um desastre total para esses crentes. Se alguém discorda do exposto acima, que ele prove, não apenas afirme, como pela sensação consegue ler uma sequer palavra da Bíblia, que ele demonstre como isso acontece logicamente. Estabeleça cada premissa e mostre que cada passo procede por inferência necessária e abra mão de todo debate sobre esse assunto. Tudo mais que você diga é irrelevante. Você tem afirmado a necessidade da sensação como algo que precisa até mesmo antes de ler a Bíblia, de forma que agora você deve estabelecer isso. Se você é incapaz de fazer isso, mas insiste em manter sua posição, então me deixe te oferecer um pequeno conselho. Você pode nunca encontrar um não cristão que desafie a confiabilidade da sensação, mas se você alguma vez se deparar com alguém que o faça, saiba que a resposta é rejeitar a sensação e permanecer com a revelação somente. Muitas pessoas estão interessadas em defender um teólogo ídolo, mas eu estou interessado na causa de Cristo. Eu não posso te deter se você deve permanecer em sua falsa e desonesta posição por causa da sua lealdade a uma personalidade particular ou escola de pensamento. Mas lembre-se do que eu estou lhe dizendo. Um dia você pode precisar disso. Nem todo não cristão com quem você debaterá lhe dará a mesma permissão sobre esse assunto que você dá a si mesmo. Então, a outra objeção que tem a ver com a minha visão sobre a soberania divina e como ela se relaciona com a metafísica e a epistemologia. Eu afirmo que Deus deve ser ativo em facilitar e controlar todos os pensamentos humanos, quer verdadeiros ou falsos, bíblicos ou heréticos. Os aderentes dessa escola de apologética pressuposicional, uma vez mais, tentaram realizar uma manobra fatal contra mim. Eles sugerem
que, de acordo com a minha visão, eu poderia estar enganado ao afirmar minha visão. Primeiro, isso é simplesmente totalmente absurdo, visto que a Bíblia diz que Deus pode enviar espíritos maus para convencer as pessoas a crerem no erro. Assim, não importa como isso aconteça, Deus é aquele que decreta que alguém seja enganado. Segundo, eles demonstram que eles realmente não têm ideia de como realizar uma manobra fatal, visto que novamente o tiro sai pela culatra deles. Se eu estou enganado da forma que a objeção sugere, isto é, por minha própria explicação de como alguém chega a crer numa falsidade, então realmente prova a minha posição. Se eu estou enganado de forma que eu digo que alguém é enganado, então de fato eu estou enganado. Para ilustrar, se Deus envia um demônio para enganar alguém a pensar que Deus não envia demônios para enganar, então Deus de fato envia demônios para enganar. Da mesma forma, se Deus faz com que eu creia na falsidade de que Deus quem faz alguém crer na falsidade, então Deus de fato faz com que alguém creia na falsidade. Eu de fato não estou enganado. Em outras palavras, minha posição não pode ser demonstrada como autorrefutadora da maneira tentada pela objeção. A manobra fatal de mostrar autocontradição na posição do seu oponente pode ser um movimento poderoso e eficaz. Apenas se assegure que a posição do oponente de fato autorrefutadora e que sua objeção não dá um tiro pela culatra contra você. Cuide para que essa manobra fatal não seja fatal justamente para você. Certamente, se o tiro pode sair pela culatra e mostrar incoerência na sua posição, então sua posição está errada e não é digna de se defender, como o exposto acima tem mostrado. E se você ainda discorda, aqui tem outro exercício. Mostre esse artigo a qualquer não cristão com educação acima da 6ª série e peça-lhes para aplicar o que ele lê. Agora veja se você pode defender sua fé contra ele usando o seu ramo de apologética, entre aspas, pressuposicional.